aula 1 e a aula 2 hoje, 45 minutos cada um, vai tratar da habilidade que é reconhecer e utilizar as características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e o princípio do valor posicional. Para nós começarmos a nossa aula, eu separei um pequeno trecho desse livro que se chama Magia dos Números. Eu amo muito o que ele diz aqui. Só para vocês entenderem nossa aula hoje. A linguagem exige a escrita. Só ela poderá fixar de modo duradouro a impressão fugidia da palavra escrita. Ela cria ordem, clareza e possibilidade de supervisão. Mas se os homens conseguiram inventar relativamente cedo uma escrita capaz de reproduzir de um modo adequado a sua linguagem, seja sob a forma de figuras, como os hieróglifos, seja sob a forma de caracteres, como os nossos, muitos longos períodos haveriam de ser necessários para dominar o reino dos números, aparentemente tão bem ordenado, de modo a satisfazer suas finalidades. A numeração escrita entrou em uso na Alemanha apenas nos séculos XV e XVI. E ainda veremos por que caminhos complicados ela chegou até nós. Então, olha só, o que hoje parece ser tão simples, que é o sistema de numeração que nós utilizamos, aliás, não é só nós que utilizamos, né? Ele é universal. O mundo todo utiliza. Não foi tão simples assim. Então, vamos pensar um pouquinho. Será que o homem primitivo contava? Não. Ele tinha necessidade de contar como nós temos? Não. Por que será? Pensem um pouquinho. Por que o homem primitivo não tinha as necessidades de contagem como as que nós temos hoje? Pode falar, professor? Eles não tinham propriedade como nós temos. O que mais? Não tinha animais domésticos. Outra coisa, eles viviam do que a natureza oferecia. Comiam frutos silvestres, que é isso, fruto que aparece na mata silvestre. Caçavam, né, para se alimentar. Provavelmente pescavam. Então essa era a base da alimentação deles. Não tinham nem residência fixa. A história conta como é que eles se abrigavam do vento, do calor e de fortes chuvas. Cavernas. Não vestiam roupas, provavelmente, né? Porque isso é toda a história que vem buscando indícios, evidências de como esses povos viviam. Então, muito provavelmente, a roupa que eles vestiam eram feitas de pele de animais. Então, se vestiam completamente do que a gente se veste hoje. Então, eles não tinham necessidade de contar como nós temos. Hoje vocês estão aqui, daqui a pouco, no final da aula, eu tenho que saber quantos vieram, quantos faltaram. É uma necessidade do professor, que ele precisa registrar. Eles não tinham essa necessidade. Viviam em populações, e hoje a gente fala população, mas em pequenos grupos, na verdade. Pequeníssimos grupos. Não há registro, mas de quando se começou, que eles tiveram a ideia de fixar a residência. Mas sartos de indícios apontam que eles começaram a fixar a residência por um motivo, pela agricultura. Foi a agricultura que permitiu ao homem fixar a residência, deixar de ser nômade, então, deixar de ser andarilho. Ele desenvolveu, provavelmente, observando as sementes jogadas dos frutos que eles se alimentavam. Muito provavelmente eles começaram a observar que aquilo brotava em terreno fértil. E alguém em determinada época teve essa ideia: opa, vamos plantar para a gente colher, para não ficar saindo todos os dias atrás de alimento. Porque era isso que acontecia com eles. Então, gente, esse homem primitivo, por esses motivos, ele não tinha necessidade de contagem como nós temos.
Agora, com o surgimento da agricultura, aí surgiu a necessidade de contar. Porque com o surgimento da agricultura, novas profissões surgiram. Por exemplo, o artesão, que vem do artesanato, que é a arte com as mãos. O artesanato, o artesão, desenvolveu um trabalho muito importante nas primeiras comunidades. E até hoje desenvolve. Então, por exemplo, eles trançavam os cipós para fazer balaios, para carregar alimentos. Teve um outro grupo de pessoas, tudo isso por causa da agricultura, não podemos nos esquecer, que se dedicou a trabalhar com o barro. Alguém descobriu, certamente, fazendo experiência, que sob certas condições o barro trabalhado e cozido, ele endurecia. Você vê até hoje, nós temos tijolos, nós utilizamos tijolos nas nossas construções. E é uma tecnologia que surgiu aí nessa época, é claro que ela evoluiu. Mas, se vocês visitarem o nosso museu aqui, vocês vão encontrar muitas urnas funerárias, que pela pesquisa que os professores de história fizeram, urnas funerárias seria um caixão, né? Feito de barro. Então, a agricultura permitiu esse pessoal desenvolver essas técnicas e que auxiliou muito o desenvolvimento da comunidade. O ferreiro, para vocês verem, o ferreiro era uma profissão tão importante nessa época que depois, com o desenvolvimento dos reinados, todo rei, ele queria ter um ferreiro na família, dada a importância da profissão. Porque vocês estudam história, era um povo que lutava pela conquista de novas terras e eles precisavam dos instrumentos para guerrear, para essa conquista. E quem é que preparava os instrumentos? O ferreiro. Então, se você assistiu um filme que ele se passa numa época antiga, dá para você perceber quanto o ferreiro ele era valorizado profissionalmente, né? Pois bem, esse povo aí começou a ter necessidade de contar. Só que aí, os números são invenções humanas. E cada povo que se desenvolveu em locais diferentes, bem longe um do outro, eles começaram a desenvolver uma maneira de registrar e de contar. Então, por exemplo, muitos nomes hoje vêm dessa época. A palavra cálculo. O que é cálculo renal? Pedra nos rins, porque cálculo significa pedra. Por que pedra, professora? Porque na época em que eles desenvolveram a agricultura, eles começaram também a domesticar animais. Tornar os animais que eram selvagens, domésticos. E eles pegaram um dos animais, isso até é bíblico, que eles domesticaram, foi a ovelha. E começaram a fazer rebanhos, porque a ovelha, ela tinha uma importância muito grande naquelas comunidades, porque ela oferecia a carne, ela oferecia o alimento, né? E a lã, porque para se proteger dos invernos rigorosos nessas regiões. E aí tinha o pastor de ovelhas, uma profissão. E esse pastor, ele tinha um problema seríssimo, porque ele tinha que cuidar do rebanho, mas os números não estavam desenvolvidos ainda. Exatamente, então eles faziam o que hoje é chamado em matemática de pareamento. É fazer uma correspondência para cada pedra, uma ovelha. Cavavam-se buracos no chão, dois. Um estava cheio de pedra, o outro estava vazio. A ovelha saía, passava de um buraco para o outro. A ovelha entrava, voltava. Então o que acontecia? Se sobrasse pedrinha ali, o que tinha acontecido? Tinha ovelha perdida. Trancava aquelas e ia atrás da ovelha perdida. Então, olhem só. Só que essa questão das pedras não era ainda uma contagem como a gente faz hoje. Era simplesmente uma correspondência. É como se eu pegasse um lápis para cada um de vocês, ao invés de contar quantos alunos eu tenho aqui agora, para dar um lápis para cada um de vocês. Eu pegaria um grupo de lápis e iria fazendo a correspondência. Um a um, não era contagem. E aí, pessoal, eles tinham que arrumar alguma coisa que não ficasse fazendo pareamento, e sim contagem. E aí, um dos povos que hoje é mais lembrados, que organizou um sistema de escrita numérica, foi o povo egípcio. Outros povos também desenvolveram. O romano,
que nós utilizamos, por sinal, até hoje. Né? Em capítulos, em títulos, em séculos, em relógios, ele aparece. Sim, bem diferente de sua invenção, logicamente, mas aparece. Então, observe que esse sistema aqui de numeração egípcio, ele tem características parecidas com a nossa e tem também bem diferentes da nossa. Eles usavam símbolos, nós também utilizamos. Os símbolos que eles utilizavam tinham características assim do cotidiano deles, do dia a dia deles. Então, isso aqui, os historiadores julgam que seja o osso do calcanhar de um animal que era muito caçado na época. A flor de lótus está ali, porque era uma flor considerada sagrada. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Então aparece a estátua de adoração de Deus, certo? Então eles relacionavam a isso. E assim começaram a surgir os primeiros sistemas de numeração. Aí o egípcio desenvolveu dele, não foi ao mesmo tempo, mas o romano desenvolveu dele. O povo maia, que era uma região mais próxima aqui de nós, desenvolveu dele. E foram desenvolvendo. Só que conforme a humanidade foi se desenvolvendo, a população crescendo, vocês estudam isso em história também. A navegação se desenvolveu. E quando a navegação se desenvolveu, eles não iam só em busca de novas terras, de conquistar novas terras, mas eles iam também para comercializar seus alimentos, que já eram produzidos. Geralmente era o azeite, o sal, que era muito comercializado, e a canela, que eram especiarias, que existem até hoje. Só que aí existia um problema enorme para eles, que é como, por exemplo, hoje seria, cada país tem o seu dinheiro, certo? E para você comercializar em outro país, você tem que trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do outro país. E para eles era um problema muito grande isso. Isso foi resolvido muito mais tarde mesmo. Tá? Pode entrar, professor? Pode entrar. Que foi com o sistema de numeração indo-arábico. É o sistema de numeração que nós utilizamos hoje em dia. Por que ele tem um nome composto, professor? Porque ele foi desenvolvido pelos hindus, um povo que viveu na região que é equivalente hoje à Índia. Mas foram os árabes, que eram excelentes e são até hoje excelentes mercadores, que espalharam ele pelo mundo. Conta a história que um mercador foi negociar seus produtos, muito provavelmente tecidos e tapetes, com o povo hindu. E chegando lá, ele viu um registro num caderno de um comerciante e se interessou, porque ele achou muito prático aquele registro. E ele aprendeu a utilizar aquele registro. O que se trata daquele registro? O sistema de numeração que hoje nós utilizamos. Por que ele achava prático? Olha só, é importante a gente analisar isso. Esse sistema de numeração, cada vez que se aumentava a necessidade de se registrar um número maior, um novo símbolo tinha que ser criado. No sistema de numeração indo-arábico, isso não acontece. Com apenas 10 símbolos, você escreve o número que você quiser. Seja um número de menor valor, ou seja um número de valor muito alto. Não é necessário criar mais nenhum símbolo para se registrar o número que se queira. Nenhum. Nesse sistema de numeração e em todos os outros era necessário. Tá? Uma outra questão que fez os povos substituírem os sistemas de numerações antigos é a questão das operações numéricas. Para vocês terem uma ideia, o povo romano tinha uma pessoa especialmente para efetuar os cálculos matemáticos, das adições, subtrações, multiplicações e divisões. De tão difícil que era se operar com os números romanos.
O sistema de numeração que nós utilizamos, que eu até digo, o nosso sistema de numeração, ele substituiu tudo isso, ele facilitou tudo isso. Agora, ele tem características que a gente precisa conhecer. Que características são essas? Qual é a primeira característica do sistema de numeração indo-arábico? Usamos apenas 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Que símbolos são esses? De 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Professor, mas isso não é número? E aí vamos aprender a diferenciar. Algarismo é símbolo. Por exemplo, se eu falar quais são os algarismos romanos. Quais são os algarismos romanos? O I, o X, V, o V, o L, o C, o D, o M. Está faltando algum? não. Algarismo é símbolo. Esses são os algarismos romanos. Então, o povo egípcio também teve o seu algarismo, seus algarismos, certo? E nós temos o nosso, que são 10 símbolos. A questão de número é que ele pode quantificar, só para exemplificar. 2 alunos faltaram. Para escrever esse 2, esse número 2, que representa a quantidade de alunos que faltou, eu uso esse símbolo no sistema de numeração indo-arábico. Mas se eu estivesse escrevendo essa mesma frase e utilizando o sistema de numeração romano, eu não escreveria assim, eu escreveria assim. Essa é a diferença. Quantidade não muda. 2 alunos faltaram. A maneira de registrar muda. Depende do sistema de numeração. E essa dependência é o símbolo. Certo, pessoal? E é muito importante que vocês entendam isso. Semana passada eu vi um post daquele jornalista Alexandre Garcia. E eu devia ter separado a aula de hoje, esqueci. Ele dizia assim que ele seguia uma pessoa, ele estava assistindo, eu acho que era uma aula, uma palestra, alguma coisa assim. E ele percebeu que a pessoa não sabia a diferença de número para algarismo e ele parou de ouvir a pessoa. Então, não é a mesma coisa. O número, ele pode quantificar, ele pode ordenar, ele pode ser um código. Então, por exemplo, o CEP é um código. Qual que é o CEP da nossa cidade? 76.916.000, certo? Esse número que aqui está, ele é só um código de endereçamento postal. Para escrevê-lo, eu usei os algarismos indo-arábicos. O algarismo 0, o algarismo 1, o algarismo 6, o algarismo 7 e o algarismo 9. Para escrever o número 76.916.000. Estão percebendo qual é a diferença? Agora, se for escrito esse número aqui no sistema Maio, por exemplo, de numeração, não serão esses símbolos usados, mas a leitura continuará a mesma, 76.916.000. Percebem a diferença? Então, algarismo é símbolo. E até, aproveitando a palavra algarismo, é uma homenagem àquele mercador que foi fazer uma venda ao povo hindu e que pegou esse sistema de numeração para espalhar pelo mundo. O nome dele, eu não sei se a leitura correta é essa, mas é escrito assim, alcovarismo. E ficou algarismo em homenagem a ele. Por ele ter tido essa ideia fabulosa de espalhar esse sistema de numeração. Pois bem, por causa disso, porque ele tem 10 algarismos, ele também é chamado de sistema de numeração decimal. Qual a segunda característica desse sistema? Agrupamos de 10 em 10. É uma característica importantíssima. Olha só, aqui está escrito 15. Aqui tem uma representação de 15 bolinhas.
Aí, aquele 1 não vale 1. Aquele 1 vale 10, porque ele é uma dezena. E aí, essa é uma característica do sistema. Você agrupa de 10 em 10 e troca. Não é empréstimo, é troca. Então, cada 10 unidades eu troco por uma dezena. É uma pena que a gente não tenha mais a cédula de R$1. Porque eu exemplificaria para vocês da seguinte maneira. Eu tenho 10 cédulas de R$1. Eu agrupo essas 10 cédulas de R$1 e troco por uma nota de R$10. É isso que acontece no nosso sistema de numeração. Certo? Mas também funciona na moeda de R$1. Funciona. É que eu gostaria de mostrar com a cédula, porque a moeda a gente acaba representando com a parte decimal do número. Mas é isso. Funciona também. Agora, é claro que hoje existe, por exemplo, a nota de R$20. Porque é um sistema monetário. Não é um sistema de numeração decimal, certo? No entanto, dá para vocês entenderem o que acontece aqui nesse sistema. Então, aquele 1, na verdade, ele não é 1. Ele é o algarismo 1, mas na verdade ele representa 10. Ele representa uma dezena, que tem a ver com aquela questão que eu vou mostrar ela ainda hoje, que vocês fizeram na avaliação diagnóstica. Qual é a outra característica importante do nosso sistema de numeração para vocês conhecerem? Por exemplo, o sistema de numeração egípcio, não importava a ordem que você colocava os algarismos. Sempre a mesma coisa, ele é um sistema aditivo. Então era só somar os valores separados. Já o sistema de numeração indo-arábico não é a mesma coisa. Então veja bem, eu utilizei aqui algarismos para escrever 25. 25. O algarismo 2 e o algarismo 5. E para escrever 52? Os mesmos algarismos. Eu utilizei os algarismos 2 e 5, escrevi 25 e escrevi 52. Poderia ainda ter escrito 22, poderia ter escrito 55, correto? Agora eu pergunto a vocês. Esse número 25, esse número 52, eles têm o mesmo valor? Não. Quando eu mudo a posição de um algarismo no número, eu altero o valor dele. Foi uma das coisas que ajudou a alistamentos. Exatamente. E escrita também, não precisa inventar mais símbolos. Foi por isso. Então veja bem, quando eu escrevo 25, eu estou escrevendo 5 unidades e 2 dezenas. Quando eu escrevo 52, eu estou escrevendo 2 unidades e 5 dezenas. Apesar de nós utilizarmos os mesmos algarismos. Então, a posição do algarismo no número, ela é muito importante. Certo, pessoal? Vamos lá. Leiam essa quarta aqui para a gente entender. Todo algarismo tem valor posicional de 10 vezes maior do que teria se estivesse ocupado uma posição imediatamente à sua direita. Princípio de posição decimal. O princípio de posição decimal, esse exemplo com algarismos iguais é para vocês entenderem isso que está dito ali em cima. Ele está dizendo que cada algarismo que está imediatamente à sua direita, então, por exemplo, eu tenho esse algarismo aqui, quem está imediatamente à sua direita? Esse aqui, certo? À direita, não que a gente escreve se não for canhoto. Que esse algarismo aqui, ele tem valor posicional 10 vezes maior do que se ele estivesse aqui. Está correto isso? Aqui, esse algarismo 2 vale 2 vezes 1, certo? Porque é a unidade. Esse algarismo aqui, 2, ele não vale 2. Ele vale 2 vezes 10. Ele vale 20. Então, ele vale 10 vezes a mais do que esse. É isso que o princípio de valor posicional está dizendo. Esse algarismo 2 aqui, ele está dizendo que ele tem valor posicional
10 vezes maior do que se ele estivesse aqui. E é verdade. Porque esse aqui vale 20. E esse aqui vale quanto? 200, porque eles são 2 centenas. E ó, observe, 10 vezes o 20 são 200. Isso que diz o princípio da posição decimal. Então, novamente, o algarismo ele está aqui, mas nós precisamos nos recordar da posição em que ele está ocupando no número. Certo, pessoal? Aí, nós vamos começar agora com as atividades. E é uma atividade bastante interessante. Porque ele faz perguntas muito similares, e eu acho que daí vocês vão recordar da avaliação diagnóstica. A pergunta parece a mesma e é completamente diferente. Considere o número 12.539 e responda. Qual o algarismo da unidade de milhar? O que é unidade de milhar? Bom, nós agrupamos pela característica do sistema de numeração de 3 em 3. E aí nós temos algarismo da unidade simples, que a gente não lê mais assim. Algarismo da dezena simples. Algarismo da centena simples. A gente só lê centena. E o que é que eu tenho agora? O algarismo 2. Que ordem ele ocupa? Ele ocupa a quarta ordem. E ele representa o quê? Unidade de milhar. Unidade de milhar. Então eu tenho aqui unidade de milhar. E o algarismo 1 Dezena. é a dezena de milhar. Ele faz uma pergunta bem simples. Qual o algarismo da unidade de milhar? Aí, pessoal, nós não podemos nos esquecer. Algarismo é símbolo. O símbolo muda de um sistema de numeração para o outro. Qual o símbolo da unidade de milhar? Escrito daquela maneira é o 1. Algarismo 1. Perdão, é a unidade de milhar. Eu estou olhando dezena de milhar, perdão. O algarismo da unidade de milhar é o 2. Unidade, não dezena. Agora me respondam, qual é a diferença dessa pergunta para essa aqui? Eu estou falando de sistema de milhar e eu estou no sistema simples. Quantas S. Quantos milhares? É a mesma pergunta? Não. Ele está perguntando aqui, qual o algarismo da dezena simples? Qual é o algarismo da dezena simples? 3. Algarismo 3. Dezena simples é o algarismo 3. Agora, uma pergunta que ele nos faz aqui. Cadê? Ele só perguntou a unidade. Aqui. Quantas dezenas possui esse número? É a mesma pergunta? São 3 dezenas? Então, o que é que ele quer nos perguntar quando ele pergunta quantas dezenas possui um número? O que ele quer saber na verdade? De quê? De dezenas. Então, foi a pergunta da avaliação diagnóstica de vocês, que era quantas dezenas, se não me engano eram dezenas, tinham um determinado número. E não qual era o algarismo da dezena. Notem a diferença na pergunta. Qual o algarismo? Qual o símbolo? Quantas dezenas não é a mesma coisa. Quando ele perguntar quantas dezenas possuem um número, ele está perguntando quantos grupos de 10 tem um número. E como é que eu vou descobrir quantos grupos de 10 tem esse número? Eu poderia pegar a cédula de R$10 e descobrir. De alguma maneira. Mas qual seria uma outra maneira de eu descobrir quantos grupos de 10 tem esse número?
dividir Por 10. dividir por 10. Então, eu tenho que pegar esse número, 12.539, e eu tenho que dividir por 10, porque ele está me perguntando quantas dezenas tem esse número, quantos grupos de 10 tem esse número. E eu vou fazer isso com vocês, e depois vocês vão dar continuidade à atividade sozinhos, porque eu quero que vocês percebam que é um padrão nessa resposta. Eu gosto de fazer divisão com quadro valor de lugar. Certo, pessoal? Bom, uma dezena de milhar dá para dividir em 10 grupos? Uma dezena de milhar dá para distribuir em 10 grupos? Não dá. O que eu faço? Não, tem que pegar o 12. Bom, eu só vou colocar 0 aqui, porque não dá nenhuma dezena de milhar. Eu agrupo, certo? Uma dezena de milhar com 2 unidades de milhar são 12 unidades de milhar. Isso aqui é da característica do sistema de numeração, que é agrupar e trocar. 12 unidades de milhar, dá para distribuir em 10 grupos? Dá. Sim. Quanto dá para cada grupo? 1, E sobra? 2. É 25. 2 unidades de milhar e 5 centenas são 25 centenas. 25 centenas distribuídos em 10 grupos? Dá 2 vezes. 2 centenas. Ih, manchou aqui. Pincel, acho que tá com muita tinta, professora. Muita tinta. Vou arrumar. Sobra 5. 5 centenas e 3 dezenas, que seria 5 notas de 100 reais com 3 notas de 10 reais. Você tem que trocar essas 5 notas de 100 reais tudo por nota de 10 reais. Quantas serão? 5. Quantas? 5 notas de 100 reais, trocado tudo por nota de 10 reais. 50, mais 3 que eu já tenho. Aqui fica mais fácil para vocês entenderem, por causa do dinheiro. 53 décimos, perdão, 53 dezenas distribuídos em 10 grupos. 5. E sobram 3 dezenas. 3 dezenas são 3 notas de 10 reais. Eu vou trocar tudo por R$1. Vou fazer 30. E com mais 9 unidades que eu tenho, eu ficarei com 39 unidades. 39 unidades distribuídos em 10 grupos, dá 3 unidades para cada grupo. E vão sobrar 9 unidades, que não dá para fazer mais grupo de 10. Agora diz para mim, quantas